É uma empresa que atualmente não paga dividendos, tá? Não pagou nos últimos 12 meses. E aí, alguns vão falar assim: ah, não vou investir em empresa que não paga dividendo, não adianta, é minha característica. É uma escolha sua. O que acontece? Se você busca crescimento, se você busca rentabilidade ou valorização, talvez essa seja a sua melhor escolha entre as seguradoras. Então, vamos à análise de IRB. E a IRB responde pelo ticker IRBR3, que são as ações ordinárias. É uma empresa que atualmente não paga dividendos, tá? Não pagou nos últimos 12 meses. E aí você vai falar assim: poxa, Felipe, por que você está falando de IRB já que ela não paga dividendos? Bom, lembra que eu falei aqui para vocês, e tem até na capinha dessa live, que essa live abordaria dividendos e crescimento? Muitos investidores pelo Brasil não olham só para dividendos, eles olham também para crescimento. Algumas empresas, como por exemplo a Nord Research, nessa casa de análise, ela, diferentemente dos BARS, ela prefere montar uma carteira de crescimento do que uma carteira de dividendos. Agora, muito melhor é quando você une dividendos e crescimento. Se a gente olhar para o passado da IRB, a gente vai observar que a gente tem no passado aqui dividendos sendo pagos aqui entre 2017 e 2021. Mas agora a gente teve um cessar de pagamentos, tá? Ela não tem pago dividendos nos últimos 2, 3 anos. E aí, alguns vão falar assim: ah, não vou investir em empresa que não paga dividendo, não adianta, é minha característica. É uma escolha sua, meu querido amigo e minha querida amiga, tá? Mas o que acontece? Se você busca crescimento, se você busca rentabilidade ou valorização, talvez essa seja a sua melhor escolha entre as seguradoras. Aí alguns vão falar assim: poxa, o Lipe tá ficando maluco, cara. Como é que uma empresa que despencou de preço nos últimos anos tá agora como uma joia rara, como uma raridade no que diz respeito à valorização? Da onde ele está tirando essa afirmativa? Bom, vamos com calma, a gente está na nossa última análise, que é de IRB. E aí, para você que não é extremamente apegado a dividendos, para você que não é só apegado a dividendos, que busca também valorização, você precisa entender que essa empresa valorizou 61% em 93, tá? 61,93% nos últimos 12 meses. Alguns vão pensar assim: caramba, mas calma aí. Valorizou 60% e vai crescer mais que isso, Lipe? Poxa, tu falou que em Caixa Seguridade a empresa valorizou 70 e poucos por cento e estaria próximo de uma correção. Galera, não misturem as análises. Cada empresa precisa ser analisada de uma forma particular e específica, tá? Bom, vamos lá, porque IRB talvez seja a análise mais, como é que eu posso dizer, mais polêmica dessa live de hoje e ao mesmo tempo mais decisiva, dependendo do seu time de mercado em que você se encontra. Vamos lá, porque essa análise precisa ser feita nesse dia e eu quero que você se mantenha calmo e paciente para que isso ocorra de uma maneira eficiente, beleza? Vamos lá. Ela fechou ontem valendo R$ 39,98. Ela nas últimas 52 semanas valeu R$ 24,45 e teve uma máxima no último ano de R$ 54,06, tá? R$ 54,06. Beleza? Bom, não pagou dividendos nos últimos 12 meses, tá? Ou seja, não pagou nada aqui em dividendos, mas valorizou-se 61,93%.
nos últimos 12 meses, ou seja, valorizou bastante nesse último ano. E aí alguns vão pensar, poxa, mas tem espaço para se valorizar ainda mais? Tem, e eu vou te mostrar por quê, tá, galera? Mas vamos com calma. Bom, a IRB, ela tem alguns indicadores aqui em que exigem que você se mantenha com uma atenção elevada, tá? Vamos lá. Primeiramente, ela é a única empresa, dentre as analisadas aqui pelo nosso canal, onde a gente encontra um PVP em 0,79. E aí, eu quero que você pare agora e lembre-se de toda a nossa live. Ela foi a única empresa onde temos o PVP abaixo de 1, tá? Um PVP abaixo de 1, aqui em 0,79, significa que ela estaria mais barata do que o seu valor patrimonial. Que valor é esse patrimonial? R$50 com 69 centavos. Ela hoje está custando R$39,98. Ou seja, do ponto de vista do PVP, ela estaria barata. Beleza? Estaria barata. Do ponto de vista do PL, ela estaria cara. Beleza? Do ponto de vista do PL, ela estaria cara. Por quê? Ela é uma empresa que está entregando um lucro de 46 centavos por ação. E está negociando a 87 vezes o seu lucro. Bom, mas calma aí. Vamos lá. Tu não disse, Lipe, que o PL acima de 20, segundo Benjamin Graham, é para a gente nem olhar? Sim. Sim, sendo que a gente tem que entender o contexto de cada empresa. A IRB, ela vem de um prejuízo histórico de anos, tá, galera? Ela vem de um prejuízo histórico de pelo menos alguns anos. Então, para que isso reverta, e o PL fique abaixo de 20 ou abaixo de 10, isso ainda vai levar tempo. Vamos até ver aqui o histórico, eu não lembro agora aqui, tá? Mas observem que IRB entre 2019 e 2022, olhem isso aqui, cara. Isso aqui é precioso e pouca gente fala disso. Pouca gente te fala disso no mercado, tá? Por isso que eu te trago nessa live. De 2019 até 2022, o PL de IRB estava na faixa de 10 e abaixo de 10 entre 2020 e 2022. Ou seja, ela estaria também barata entre 2020 e 2022. Porém, houve uma grande crise, um prejuízo gigantesco em 23, e muitos até condenam o Luiz Barsi, que é um investidor de IRB de muitos e muitos anos, que ela reportou um prejuízo gigantesco. E aí o PL dela foi em 96. Observem que a gente já tem um PL agora em 87,41. E eu acredito que a gente vai ter uma diminuição desse PL cada vez mais ao longo desse ano de 2024, tendo em vista que ela reportou já um lucro depois de vários trimestres de prejuízo, tá? Então você precisa entender isso, tá ok? Bom, dito isso, galera, a gente vai ver aqui que dividendos realmente, a última vez que ela pagou dividendos foi em 2021. Agora, como é que uma empresa que está no prejuízo vai ficar pagando dividendo? A prioridade dela não é essa. A prioridade dela é pagar dívidas, acertar a casa, tá? Fazer a receita do bolo dar certo para depois ela voltar a pagar dividendos, tá? Não é impossível que ela volte a pagar dividendos. Vou até dar uma olhada aqui no dividend yield, se tem um histórico aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, é bem verdade que a gente não tem um dividend yield aqui tão atrativo em IRB. Só em 2019 a gente teve um dividend yield acima de 6% aqui, com 6,52% e até uma média histórica de 3,18%. Então, do aspecto do aspecto de dividendos, ela é a pior pagadora de dividendos, tá? Isso é um fato, tá? Entre as 4 empresas que a gente está analisando, IRB, sem dúvidas alguma, é a pior pagadora de dividendos no momento entre as empresas analisadas. Mas do ponto de vista de valorização, de upside,
ela é uma empresa que tem muito potencial ainda de valorização. A gente tem o preço de IRB no time frame mensal. Olha o que aconteceu e aqui eu tirei todos os meus desenhos, tá? Essa empresa, galera, já chegou a custar na faixa de mais de R$ 1.200 cada ativo, tá? E aí tu vai falar, caraca, que loucura é essa, Lipe? Como assim essa empresa teve uma ação custando R$ 1.200? É isso mesmo. Porém, a gente teve de 2019 para cá uma grande queda. E aí, realmente, o patrimônio da galera virou pó. Virou pó, tá? Imagina essa queda aqui de 2020 até agora, galera. Bom, se a gente traçar aqui o price range, a gente vai ver que o ser humano que estava com o IRB encarteirada naquela época e teve essa grande queda, ele teve um prejuízo possível de 98%. Isso se ele comprou lá em cima, tá? Então seria praticamente uma perda completa de capital, tá? Uma máquina de destruição de capital. Beleza, e aqui até o João tá falando aqui que tem 3 cotas dessa empresa. Obrigado aí pelo comentário, João. É da IRB que você tem, né? 3 cotas da IRB. E aí, você comprou lá atrás ou comprou recentemente, João? Comenta aí pra gente, beleza? O Bernardo chegando aqui na live com a gente, Bernardo Castro, bom dia, Bernardo. Um salve aí para você também, bem-vindo à live do canal Lip Invest. Não sei se você é inscrito aqui no canal, mas seja muito bem-vindo. Essa live foi uma sugestão do nosso amigo e membro Antony Leal, que está aqui com a gente desde o início da nossa live. E então, se você chegou agora no canal Lip Invest, se inscreve no canal, seja também um membro da tropa do Lip, porque você pode sugerir conteúdos para que eu traga aqui nas próximas semanas, tá? Galera, é bem baratinho, tá? Ser membro aqui do canal. Inscrito não paga nada, tá? Inscrito é 0,800, é de graça. Agora um membro aqui do canal paga R$ 7,99. Pode sugerir conteúdo, tem privilégio aqui nos comentários, tem benefícios exclusivos. E para você se tornar membro, só clicar em Seja Membro aqui em qualquer um dos nossos vídeos e seguir o passo a passo, beleza? Então, o João Carlos fala que comprou recentemente. Beleza, João? Bom, até vou pedir para o João, se ele tiver à vontade para falar sobre isso, qual que é o preço médio dele em IRB, tá? Porque essa análise de IRB, muitos vão ficar um pouco de cara com algumas coisas que eu vou falar aqui, porque pouca gente fala sobre isso, galera. Muita gente quer que você não entenda sobre análise técnica, muita gente quer que você não entenda sobre as movimentações de mercado, tá? E aí, o investidor que estava aqui em 2020 e viu o seu dinheiro virar pó praticamente aqui em 2023, ele com certeza ficou revoltado e muitos venderam IRB. E aí, olha só, eu vou puxar o zoom aqui no gráfico, vou puxar o zoom, a gente está no time frame mensal, e olhem que interessante. Aqui, no fundo do poço, quando ninguém mais acredita na empresa, nesse ponto aqui, a gente observa um pivô de alta no time frame mensal, que possivelmente poderia ser configurado como uma reversão de tendência no mercado. Prestem muita atenção no que eu vou dizer agora, galera. Que o nosso mestre Charles Down falava sobre o indicador de volume de tendências? Que o volume das negociações devem seguir a tendência. E quando a gente tem um volume contra a tendência, possivelmente a gente teria uma reversão de mercado. Por que eu falei isso? Olhem que aqui, logicamente, a gente vai ter, primeiramente, aqui ó, de 2017 para 2020, um volume, olha só, aqui ó, é um volume muito maior de compra do que de venda. Observem pelas barrinhas de volume aqui embaixo, tá? Isso lá atrás de 2017 a 2020.
o que aconteceu aqui de 2020 até 2022, dezembro, o volume aqui, ó, nesse ponto, observem que como a gente perdeu aquele fundo aqui de 2019, um grande desespero tomou conta do papel de IB e aqui o volume de venda ele passa a ser maior. Ele passa a ser maior por todo esse recorte de tempo, tá? Um recorte que vai de 2020 até 2022, mais precisamente aqui novembro de 2022. Por que você tem que ficar muito atento a isso que eu estou mostrando aqui para vocês? Porque possivelmente ninguém te falou isso, tá? Porque possivelmente ainda ninguém te falou isso sobre IRB. Aqui no YouTube, pelo menos, eu não tenho visto ninguém falar sobre isso, tá? E aí eu não tô falando que eu sou muito bom não, galera, no que eu faço, mas eu não escondo talvez informações que eu, às vezes, nas minhas análises aqui durante o dia, durante a semana, eu vou percebendo. E eu não quero que você tenha uma informação diferente da minha. Se eu tiver a melhor informação, eu vou te passar a melhor informação. Eu não fico aqui escondendo o jogo. Então, aqui, de 2020 até novembro de 22, a gente teve um volume de venda, que é esse que vocês estão vendo aqui no retângulo, predominante. E o que acontece a partir desse momento aqui, ó, em dezembro de 2022? Aqui a gente já tem um volume, essa barra de volume aqui de compra, em dezembro de 2022, como uma área já de defesa dos compradores, onde os compradores já estão tentando fazer com que IRB reverta o seu movimento. E aí, voltando ao que eu comentei sobre Charles Down, onde o volume acompanha a tendência, nesse momento a gente vê que de dezembro de 2022, até novembro de 23, ou até os momentos atuais, tá? A gente percebe que o volume de compra é muito maior que o volume de venda. Poxa, Felipe, mas aqui tem uns candlezinhos aqui, umas barras de volume, na verdade, também de venda. Tá bom. Então, você não está acreditando, né? Então, vamos mudar aqui para o time frame de 6 meses, para que fique bem óbvio para você. Agora, cada barrinha que você está vendo é de 6 meses, tá? 6 meses. Observem essas duas barras de volume aqui, tá? Entre 2023, janeiro e julho de 23, tá? Essas duas barras de volume contra essa tendência gigantesca de baixa que a gente vê em IRB, significa dizer que o que Charles Down falou lá no passado, onde o volume deve seguir a tendência até que se prove o contrário e a gente tem uma reversão, pode ser que isso esteja acontecendo exatamente agora em IRB, de 2023 para 2024, onde a gente teria um volume de compra gigantesco em IRB já nesse início de ano e desde o ano passado, tá? Desde 2023, onde a gente quer reverter esse movimento para uma tendência de alta, pelo menos para os próximos meses, tá? Entenderam, galera? Eu preciso que vocês entendam isso. Se vocês não entenderam, eu vou explicar de novo, tá? Eu quero que a galera que esteja aí na live, o Anthony, que eu acho que está aí com a gente, o Bernardo, o João, falem se entenderam ou não essa parte, tá? Quando a gente tem um volume contrariando uma tendência dentro de um recorte de tempo, isso significa uma reversão. Eu peço a participação de vocês que estão aqui na live para justamente eu ter esse feedback que vocês entenderam o que eu estou tentando explicar aqui. Beleza? Eu vou voltar para o time frame mensal e aqui eu quero que vocês coloquem nos comentários se entenderam ou não a questão do volume de compra. Deixa eu apagar todos esses outros pontos aqui para que você entenda algumas coisas, tá? Eu vou mudar aqui para o time frame semanal para a gente ver
um pouco mais de perto algumas informações sobre IRB, tá? Bom, deixa eu apagar alguns desenhos para a gente fazer do zero aqui com vocês. Aqui a gente está no time frame semanal. E, detalhe, a gente pode observar durante todo esse tempo. Lembra que eu circulei o volume lá para vocês de preço? E aqui, ó, a mesma coisa, galera. É muito mais predominante os volumes de compra do que os volumes de venda. Confere? Ok. Então, bom, aqui o Antônio Leal falou aqui com a gente, entendido. Então é isso aí. Muito bom. E a gente vai continuar aqui a nossa análise. Por isso que eu te peço, coloque aqui se você entendeu ou não. O Anthony falou com a gente aqui que entendeu, e aí eu fico mais despreocupado. Vamos lá. O João também, falando aqui com a gente na live que entendeu a explicação. E aqui no time frame semanal, isso chega a ser lindo, tá, galera? Do ponto de vista da análise técnica. Por quê? Primeiro, nesse fundo aqui, a gente tem o que na análise técnica a gente chama de fundo duplo, tá? Ou alguns gostam de chamar de W, que é justamente essa figura aqui, que é uma figura de reversão também. Bom, a gente fez esse fundo duplo, e aqui a gente tem o primeiro fundo e aqui o segundo fundo, praticamente na mesma zona de preço. E aí a gente pega esse ponto aqui de preço, que é esse W, e olha só, o que muitos fazem no mercado? A gente projeta esse W para cima. E a gente tem um preço justamente batendo numa resistência onde a gente já teria atingido o alvo de venda, que é nessa região aqui de R$55, tá? Muitos operam dessa maneira, tá, galera? E essa é uma maneira, um operacional interessante. Bom, dito isso, e até um pouco da análise, falando um pouco até sobre swing trade, tá? Que alguns gostam de fazer. A gente pode observar que aqui seria o ponto de resistência do W, tá? Que a gente fez aqui no passado. E agora a gente observa que a gente está lateralizando dentro dessa região aqui, ó. Vou reforçar aqui, deixar aqui vermelho e aqui em verde para você entender que a gente está dentro de um retângulo, tá? Um retângulo de preço, que seria esse retângulo aqui atual. Ok, Lipe. Então você está me falando que IRB já fez um sinal no indicador de volume, segundo Charles Down, de uma possível reversão. Segundo padrões de análise técnica, com a formação do W, também indicou uma possível reversão. A gente tem uma continuação e um respeito dessa zona de preço aqui, ó, que é a zona de suporte aqui agora, que era o antigo ponto de resistência aqui do W, ó, agora se torna uma zona de suporte. E qual seria o melhor momento de compra para IRB, para aquele cara ou para aquela investidora também que quer investir em IRB? Seria um bom ponto de preço agora? Eu diria que sim, galera. Sim, estamos num bom ponto de preço. Qualquer coisa nessa faixa de preço aqui, ó, entre R$38,60 e R$40, baixo, tá? R$40,17, seria sim um excelente ponto de preço. Por quê? Lipe, eu não quero levar IRB para a vida inteira. Eu quero levar IRB por alguns meses na minha carteira. Beleza. Imagine você que IRB vai retornar ao topo desse retângulo, que seria uma coisa nada assustadora, previsível e muito natural até, eu diria. Beleza? Se IRB voltar para cá, você que comprou IRB nessa faixa que eu falei de preço, você teria aproximadamente uma valorização de 45%, tá? Aproximadamente 45%, tá? Então, sim, galera, estamos numa zona de preço interessante para compra de IRB, para quem sabe buscar uma valorização nessa faixa de 40% a 45% dentro dos próximos meses, tá? Ok, mas eu quero te falar que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda, é a maneira que eu olho esse ativo de IRB, achando e entendendo
que ele vai continuar o seu movimento de alta. Beleza, esse é um argumento. Já falei de volume, já falei de padrões de reversão. E agora eu vou falar sobre um outro padrão técnico para reforçar essa teoria. Vou apagar esse retângulo aqui para a gente ter um gráfico mais limpo. E essas setas, vou deixar só essas linhas para que você entenda uma coisa aqui e pegar a ferramenta de Fibonacci, que é uma ferramenta muito eficiente quando a gente fala de pontos de suporte e resistência psicológicos do mercado. Se a gente pegar aqui Fibonacci, a gente vai perceber, arrastando a tela em cima, que a gente está batendo na zona aqui de 0,5 de Fibonacci, que é uma zona de preço. Muito interessante. E a gente está performando entre a zona de 0,3 e 0,5, tá? Seria essa faixa de preço aqui, ó. Entre a zona de 0,3 e zona de 0,5 de Fibonacci. Para quem não sabe, são pontos importantíssimos de suporte no mercado, tá? Essa zona de preço. O que geralmente acontece, Lipe, quando a gente tem uma retração, igual a gente está vendo aqui agora, batendo na zona de 0,5 de Fibonacci? Bom, aqui eu vou te levar para uma parte que não tem nada, tá? Para que você entenda e fique mais claro, tá? Geralmente, quando a gente tem uma tendência que sobe até determinado ponto A e recua até determinado ponto B, estando dentro da zona de 0,5, tá? O que a gente observa, geralmente, na maioria das vezes, é um repique até essa zona aqui de 0,2, uma volta até aqui, a zona de 0,3, e uma continuação de sua tendência, tá? Quero que você entenda isso. E aqui a gente estaria batendo nessa região de 0,5 aqui, ó. Beleza? Nessa região de 0,5. Ou seja, a gente está nesse movimento B, tá? Lateralizando aqui. A gente pode ter um movimento ainda de subida, o que seria o retorno para cá. Vamos lá, vamos exemplificar aqui para ficar mais nítido. A gente poderia ter um movimento aqui, vindo nessa região novamente, tá? Uma volta até aqui, no ponto 0,3, e aí sim, uma continuação de IB até pontos maiores, tá, galera? Tá bom, Lipe, entendi. E tá bom, mas até onde isso poderia chegar? Vamos lá. Até onde isso poderia chegar? Uma maneira muito legal de fazer essa projeção é se você pegar essa pernada de alta aqui, ó, que a IRB fez, pega essa pernada de alta que a IRB fez e projeta para cima a partir desse ponto que ela tá recuando aqui, tá? Bem nessa base. E a gente atingiria aqui. R$ 72,94. Pô, Lipe, aí você tá de sacanagem, aí você tá dando uma de futurólogo, aí você tá querendo dizer que você tem uma bola de cristal que vai chegar nesse ponto de preço? Galera, olha só, prestem bem atenção. Eu simplesmente peguei essa pernada de alta, projetei em cima dessa zona de suporte em 0,5 de Fibo, e olha que curioso, a gente estaria batendo, caso esse preço fosse atingido, uma zona de resistência exatamente aqui de agosto de 2022. Cara, eu só não vou dizer que isso é lindo e maravilhoso porque ficaria estranho, né? Mas, cara, essa movimentação é uma movimentação muito possível para a IRB, onde você que estaria, por exemplo, com ela comprada agora, nessa faixa de R$ 39,00, poderia capturar um movimento para os próximos meses ou para os próximos anos de 88%. Já pensou uma realização nessa zona de preço de R$ 72,62? Bom, é isso, galera. Eu acho que pode acontecer e não seria nada anormal que isso ocorresse. Beleza? Além de tudo, lembra que eu peguei o W aqui, ó, e projetei para cima e deu esse alvo? Se a gente pegar esse retângulo aqui, que é essa zona de preço atual, copiar, joga ele para cima, onde que vai dar?
bem próximo dessa zona de preço também, que é esse topo aqui, ó, na casa de R$ 70. Beleza? R$ 69,85. Ou seja, galera, muitos fatores apontam nesse sentido. Então, eu te peço encarecidamente, compartilhe essa live, pô. Compartilhe essa live com aquele seu amigo que não investe em nada, com aquele seu amigo que não gosta de análise técnica, mas se isso acontecer, você vai poder falar para ele assim, ó, tá vendo? O Felipe falou lá no canal, né? Não seria nenhum absurdo que isso acontecesse. E aí, alguns amigos aqui, como o João, que tem IRB, e até como o Anthony, que eu acho que também tem IRB, poderiam pegar essa live, esse recorte e mostrar, ó, tá vendo? Lá no canal Lipe Invest ele falou sobre isso. Será que lá no canal do Primo Rico você vê isso? Ou no Primo Pobre? Ou lá no Me Poupe você vê isso? Não sei. Não sei se você vê. Mas aqui no canal Lipe Invest você vê. Tá? Aqui no canal Lipe Invest você vê esse tipo de informação. Então espero que você tenha gostado. A gente tem o Leal, o Antônio Leal aí com a gente, o João, o Bernardo, acho que está com a gente ainda. Muita gente participou aí da live. Seria mais ou menos essa a minha opinião sobre IRB. Aqui seria um ponto de preço muito legal na faixa entre R$ 37,44 e R$ 41, seria muito interessante essa zona de preço, buscando aqui o topo do retângulo, nessa zona aqui de R$ 53, ou R$ 55 mais ou menos, e para quem tem um pouco mais de paciência, esperar esse alvo em R$ 72, que seria maravilhoso caso o investidor tivesse essa paciência. E o que você pode ir fazendo com isso? Você pode ir fazendo pequenas parciais. Chega aqui, você realiza um pouco. Chega aqui, você também realiza um pouco. E por aí vai. Beleza, galera?